Olá, vamos falar desta vez um pouco sobre hipoadrenia, que é um dos sintomas que é muito comum no meu consultório com pacientes que vêm com queixas, por exemplo, de cansaço, dor de cabeça, libido baixo e outras coisas, né? O que é a hipoadrenia? Para fazer isso, tornar isso simples, né? Você vai entender o seguinte, uma das nossas glândulas que são órgãos que produzem hormônios, né, são as glândulas adrenais ou suprarrenais, que estão em cima dos rins, né? Essas glândulas são responsáveis pela produção de mais de 20 tipos de hormônios, mas vamos falar apenas do o que interessa no momento, que é o cortisol e a adrenalina, né? Quando você passa períodos muito longos tendo uma hiperprodução de adrenalina e de cortisol, e às vezes não se nutre corretamente, né, ou não repousa corretamente, você não dorme muito bem, ou se esgota muito, se esforça demais. Mesmo pessoas mais jovens podem ter glândulas que acabam se cansando de produzir tanto hormônio, e quando ela se cansa, então ela entra numa fase hipoativa, né? Quando ela está na fase hiperativa, você pode ter muita ansiedade, mas na fase hipoativa, então, o sintoma mais característico é o cansaço, ou a fadiga, né? E junto com esse cansaço vem também outros sintomas, né? Como dificuldade de concentração, né? Um sono que não recupera, a pessoa acorda cansada, né? Libido sexual baixa, indisposição em geral para atividades, né? Para interagir, né? Dificuldade para leitura, dificuldade com muita coisa que exige esforço mental, né? Então, durante o tratamento, nós, claro, temos que cuidar dessas glândulas. Tem muitas coisas que esgotam essas glândulas, além do estresse físico, né? Todo estresse, tensão emocional, situações de problemas não resolvidos, né? Pessoas que não se perdoam ou não perdoam alguém, pessoas que guardam muito ódio, muito rancor, muita mágoa, está sempre produzindo um excesso de cortisol e de adrenalinas. E esses hormônios, então, com o tempo, acaba cansando essas glândulas. Chega um ponto que elas já não produzem mais a quantidade de hormônio, desses hormônios que você precisa. O cortisol é um hormônio que nos dá energia e nós precisamos dele na dose adequada, mas na dose excessiva ele acaba dando problema também. Nem sempre é o cortisol, o problema é a quantidade, né? E a forma como ele é produzido e o horário que ele é produzido. Para você acordar de manhã, você precisa de cortisol e adrenalina, mas para você dormir à noite, ele tem que estar em níveis bem baixos, senão você não dorme direito. Ou se de madrugada, né, por algum motivo, por exemplo, uma hipoglicemia, uma disbiose muito forte que produz muito gás, alguma coisa, faz o seu corpo produzir mais cortisol, como um mecanismo de defesa, qualquer coisa, e você acorda e você não dorme mais. E se isso se prolonga por muito tempo, vai trazer outros problemas, como as doenças degenerativas, que tem na sua gênese, né, a questão da insônia crônica, né? Pessoas que passam muito tempo com insônias. Entre outros problemas, como também a questão do processo inflamatórios internos. Então é necessário, por isso, tratar esse órgão. Além da emoção, que é muito importante tratar, dos gatilhos emocionais negativos, também tem substâncias que estimulam o cortisol, como, por exemplo, a cafeína, né? A cafeína, o álcool e algumas substâncias, e todas as substâncias que são estimulantes, ela estimula a produção do cortisol. Então, pessoas que abusam do café também acabam tendo problema a longo prazo, porque vai forçar muito esse órgão. Então, durante o tratamento, é necessário nós trabalharmos em duas frentes: o físico, né, o seu hardware, e também o seu software, que é o seu emocional, né? Por isso, nós prescrevemos sempre terapia. Então, além da nutrição adequada, a adrenal, ela, para funcionar bem, ela precisa de vários nutrientes, como vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B6, a B12, né? Minerais como o magnésio, o potássio, né? A vitamina C, um pouco da vitamina A também, né? O zinco é muito importante, né? Ok? E as pessoas que usam uma alimentação refinada, usando açúcar branco, pão branco, macarrão branco, esses alimentos são muito pobres em minerais e vitaminas, né? Além disso,
muito excesso de alimento refinado e acaba diminuindo, ajudando a expulsar outros nutrientes do organismo, porque quanto mais refinado é o alimento, ele vem com algumas substâncias que são queladoras, que além de não ter, ele tiram alguns nutrientes, como magnésio, zinco, selênio do organismo, né? No tratamento, nós tratamos a questão da nutrição, por isso suplementamos as pessoas com aquilo que necessita, quando vemos no seu exame de fio de cabelo, exame de urina, exame de sangue, e também tratamos o problema do seu software, porque o cérebro, ele cria mecanismos de defesa devido à tensão, estresse prolongado, e depois ele se fecha em algumas áreas e não abre. Isso pode gerar desde estresse na sua adrenal até mesmo contraturas musculares muito fortes, né? Que acaba dando dores também no corpo. Então, sempre digo que nós tratamos no alinhamento que fazemos, alinhamento neuronal, não é meramente um caroprático, que todo caroprático comum faz, né? Nós usamos, por exemplo, a medula espinhal para trabalhar o cérebro do indivíduo, porque o cérebro, a medula espinhal é a extensão do cérebro, né? Então, todos esses nervinhos que saem da medula espinhal, elas trazem mensagem do cérebro e levam, eles trazem... Tem os nervos motores e os nervos sensitivos que levam a mensagem para o cérebro. Então, através da terapia que fazemos, no alinhamento neuronal, seria uma forma de alinhar o sistema nervoso. Nós conseguimos com com as manipulações, com a massagem, com o uso do infravermelho, né? Ventosas e outras coisas, trabalhamos em algumas áreas, nos gatilhos, procuramos descobrir todos os trigger point do organismo, que são como se fossem açude estático de tensão, vamos diluindo eles e mandando mensagem de liberação para o cérebro, que o cérebro se abra para que haja uma maior produção de endorfina, que é o hormônio do prazer, e controle a condução do cortisol. Não apenas diminua, controle, né? Se ele estiver muito alto, nós conseguimos reduzir. Se ele estiver muito baixo, a gente consegue subir ele com a terapia. É claro que isso não se resolve com uma sessão de terapia, porque o seu cérebro, por tanto período, um período longo de estresse, ele já está como que viciado a uma forma de agir, ele já tem um piloto automático. Então, com essa terapia, nós vamos mudando esse piloto automático, dando uma mensagem trófica, né, através do corpo para o cérebro, dizendo que você está seguro, você pode relaxar, você pode soltar, liberar hormônios do prazer, né? Então, isso leva algum tempo. Depois que a pessoa conseguimos desbloquear esses eixos crônicos de tensão, então conseguimos eliminar as dores de cabeça, conseguimos eliminar as contraturas musculares. Muitas vezes nós vamos, na primeira sessão, o paciente está rígido, né? O corpo todo endurecido, e é reflexo de um enrijecimento mental. São pessoas que passaram tanto tempo se defendendo na vida, né? Contra relacionamentos tóxicos, situações tóxicas, né? Ambientes tóxicos, que elas se fecharam muito em si. Então, isso reflete um fechamento no cérebro. Então, para que haja uma reação do cerebral, é necessário terapias, né? Então, através dessas terapias, nós conseguimos fazer, com algumas sessões, aquilo que um psiquiatra ou um psicanalista convencional levaria anos para fazer, né? Com apenas algumas sessões de terapia. É com uma forma de uma psicoterapia física, né? Em que você não precisa falar, porque o corpo fala, e fala de uma maneira inequívoca. A mente mente, mas o corpo não mente. Então, quando trabalhamos com os pacientes, a gente sente, o seu corpo está falando. As suas dores, sua dificuldade, seus problemas, é o corpo falando. Seu corpo está falando que não está bem, ele não está feliz, ele não está completo, está precisando de alguma coisa. E com a terapia nós conseguimos, então, nos comunicar com esse corpo, né? Tirando esses bloqueios, essas tensões, essas vértebras desalinhadas, que é tudo reflexo de tudo isso. Então, por isso é muito importante, quando prescrevemos alinhamento neuronal, você prestar atenção. Se você só toma os remédios, você vai melhorar, porém de forma mais lenta. Com a terapia, o processo se acelera. Nós conseguimos, então, estaremos alinhando, não é somente vértebras, né? Nós alinhamos as vértebras, o que um caroprático comum faz, que a gente faz em 5 minutos aquilo, mas depois nós vamos trabalhar o seu sistema nervoso. Então, com isso, você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, vai diminuir o seu nível de ansiedade, a sua ansiedade tóxica vai diminuir, você vai voltar, então, a agir de uma maneira mais suave no palco da existência.
ok? Então, não deixe de fazer as suas terapias, busque lutar contra a sua autoestima, às vezes baixa. Muitas pessoas já sofreram tanto que acham que merece sofrer. Ah, porque lá no passado cometeu alguns erros, alguns pecados que ninguém sabe, então a pessoa acha que Deus está punindo, que o mundo está punindo. Não é assim. Deus é amor e Ele quer que você viva uma vida melhor, uma vida mais amorosa. E nós estamos aqui como uma extensão desse Deus de amor, esse braço maravilhoso, para poder aliviar suas dores e fazer você transitar de uma maneira mais suave na existência, ok? Entre em contato conosco se você tiver dúvida, que nós estamos aqui para te ajudar.